Olá a todos e sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio da rúbrica O Lado Cru do Negócio. É sempre um prazer estar convosco e acompanhar estas conversas que nos levam a refletir sobre os bastidores do empreendedorismo, as suas verdades, os seus desafios e, claro, as suas oportunidades. Hoje vamos falar sobre um tema que toca em cheio na realidade de muitas empresas: conciliar a falta de recursos com a necessidade de mão de obra. Como as empresas podem investir em talentos mesmo com orçamentos limitados. Encontrar o equilíbrio entre o que é preciso fazer e o que é possível fazer é um desafio constante, sobretudo para as pequenas e médias empresas que precisam crescer, mas enfrentam escassez de recursos. E para nos ajudar a explorar este tema com profundidade e clareza, temos uma convidada super especial, Solange Tilber Vicente. A Solange é consultora de recursos humanos e mentora de carreiras, com mais de 15 anos de experiência em setores como construção civil, petróleo e gás e consultoria. É fundadora e diretora-geral da SCV Consulting, uma empresa moçambicana que atua em outsourcing de RH, seleção e recrutamento, formações corporativas e mentorias de carreiras. Com um olhar humano e estratégico, tem ajudado profissionais e empresas a desenvolverem estruturas sólidas e alinhadas ao propósito, inspirando centenas de pessoas através das suas partilhas e dos seus trabalhos de mentoria. Na Óbvio Strategy Lab, nossa missão é clara: ajudar empresas a desenvolver planos estratégicos robustos e a garantir o crescimento contínuo de forma sustentável. Convidamos todos a ficarem super ligados aos nossos canais de comunicação e a entrarem em contato conosco caso estejam à procura de soluções personalizadas de posicionamento e expansão dos seus negócios, independentemente do tamanho da empresa. E é exatamente isto que esta rúbrica representa: o lado cru, real e desafiador do mundo dos negócios. Por isso, prepare-se para uma conversa prática, rica e inspiradora. Sheila, Solange, a tela é vossa. Olá, Cláudia, muito obrigada. Solange, mais uma vez, muito bem-vinda. E muito obrigada por ter aceito em participar na nossa rúbrica ao lado cru do negócio. E hoje vamos abordar um tema que é muito crítico para as empresas, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas, que é como conciliar a falta de recursos com a necessidade de mão de obra, ou seja, como as empresas podem investir em talento mesmo com orçamentos limitados. Mas antes de debruçarmos um bocadinho mais sobre o tema, eu gostava que a Solange partilhasse conosco um pouco mais da sua experiência na área de recursos humanos e como é que tem ajudado as empresas, e particularmente as fêmeas. Primeiro, agradecer, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e participar deste episódio. Trabalho com PMEs há alguns anos e já estou na área de recursos humanos há mais de 10 anos e também tive a oportunidade de trabalhar em empresas de todos os portes. Realmente, as contratações e o recrutamento é um calcanhar de Aquiles e qualquer organização que quer se posicionar de forma estratégica precisa não errar nesta fase. E não errar nesta fase não significa necessariamente contratar só profissionais séniores, né? Quando tu vais iniciar um negócio, dependendo da área, tem áreas que precisas de pessoas com bastante know-how técnico e também níveis acadêmicos, mas para outros setores nem tanto. É aí como a gente vai montar a nossa estratégia de aquisição de talentos. Para empresas de consultoria, empresas que vendem produtos, etc., a perspectiva seria contratar bons perfis, não precisam necessariamente ser séniores, mas quando a gente opta por esta opção, temos que perceber que vai implicar, do lado da organização, investir em desenvolvimento deste capital. Então, se a gente, por restrições orçamentárias,
Preferimos, por exemplo, usar uma estratégia de contratar estagiários primeiro ou profissionais júniores recém-formados, por exemplo, ou até nem precisa ter algum nível de escolaridade, basta que tenha alguma experiência prévia na área, alguma exposição laboral na nossa área de negócio, já é benéfico ter essa pessoa porque vai trazer um pouco mais de valia. Nessa perspectiva, a gente tem que ter a consciência que vamos contratar pessoal júnior e que vai requerer bastante coaching. É isto que está a faltar em muitas organizações. O problema não está só em contratar pessoal júnior, que é relativamente mais barato, né? Por causa também das expectativas, estão a iniciar a sua carreira, e a perspectiva das pessoas que estão a iniciar a carreira é muito mais terem a oportunidade de poderem aplicar o conhecimento teórico que tiveram em institutos e universidades e estão dispostos a trabalhar até em estágios não remunerados. Então, a gente pode capitalizar esta questão, mas termos sempre uma perspectiva de, quando vamos fazer a seleção, buscar perfis com muito boa atitude, pessoas que sabem se comportar, sabem ser, sabem estar, sabem se comunicar, sabem interagir, porque são pessoas com esse tipo de atitude, são pessoas que facilmente vamos poder talhar, vamos poder ensinar e desenvolver e podem explorar muito mais o potencial que tem dentro deles. Para além da gente olhar a atitude, também precisamos de perfis que tenham vontade de aprender. Este mindset de isto não é meu trabalho, eu não fui contratada para isso. Este tipo de perfis, né? Quando a gente contrata este tipo de perfis, a gente vai ter muitas dificuldades em desenvolvê-los e também a brincar sob o ponto de vista de expor e explorar o talento que esse perfil possa ter. Porque a gente pode ser contratado para a área administrativa, mas o empregador começar a ver perspectivas, perceber que tens potencial para explorar outras áreas e poderes crescer dentro da organização e teres exposição a outros departamentos, mas com este tipo de atitude vai haver um atrito e tu não vais conseguir desenvolver aquele talento. Então, estes para mim são elementos fundamentais quando a gente quer fazer uma contratação com restrições orçamentárias, ou seja, não temos capital inicial para poder contratar mão de obra extremamente especializada e também com um nível de autonomia muito grande, né, para pôr as coisas a andarem de forma autónoma. Então, no mesmo fio de pensamento, quando o orçamento é restrito, que é o nosso core desta conversa, e dada a sua experiência, como é que uma empresa deve priorizar as contratações? É mais estratégico investir em funções críticas da organização ou em talentos mais versáteis, que podem acumular funções e fazer tudo? Os dois. Investir em perfis versáteis, que podem combinar várias, e até já trazem bagagens de várias áreas. Essas pessoas podem estar a combinar duas funções na mesma. Investir também em desenvolvimento pós-contratação, já que vai sair relativamente mais barato o salário dessa pessoa se tu vais contratar um perfil júnior, então já pensar em desenvolvimento. E é importante a gente desmistificar esta questão de desenvolvimento, porque as empresas têm uma perspectiva de treinamento, é um custo, é caro, etc. Treinar, desenvolver o nosso capital humano, as nossas contratações, não é um custo, é um investimento. E existem várias formas da gente estar a desenvolver o nosso capital humano, também gerindo as restrições orçamentárias que a gente tem. Temos várias plataformas a nível online que fornecem muito bons cursos a custo zero. Então, temos vários tipos de formações, tens no Coursera, no edX, etc., e muitas outras plataformas que oferecem cursos de capacitação de borla.
tem o pessoal sénior, quer administradores da empresa, sócios, gerentes, etc. Eles também trazem uma grande bagagem, um know-how, que também podem fazer essa transferência de conhecimento para os newcomers. Podem fazer essa transferência de conhecimento para as contratações que estão a vir, que são os júniores, preparam um momento e faz esses treinamentos internos e também é muitíssimo funcional. Depois desta última explicação que deu, ocorreu-me agora uma questão. Quais são os diferentes tipos de contratos que podem ser explorados pelos gestores de PMEs? Tens tempo determinado? Tem prazo certo? Quais as opções? Como é que cada uma delas pode funcionar para as diferentes empresas? Essa questão é muito importante porque muitas empresas não têm a noção da implicação de cada tipo de contrato. Muitas empresas, quando contratam, acham que devem fazer um contrato a prazo certo para um período probatório. Termina o período probatório, fazem um outro contrato a prazo certo para 1 ano. Então, os contratos a prazo certo, eles têm, a nível legal, pressupostos de rescisão. Se acontece algum imprevisto e nós percebemos que a nossa economia está instável, tivemos a questão das manifestações, etc., muitas empresas, ano passado, tiveram que fazer algumas reestruturações para aguentar-se. Os contratos a prazo certo para esse tipo de ocasiões, eles são mais caros em termos de rescisão. Agora, a recomendação seria: quando você monta um trabalho, dependendo de qual é a área que você está a operar, você poderia escolher os contratos em função da tua área de negócio. Exemplo, trabalhas em projetos, ou seja, os teus clientes vêm por um período, você tem que fazer um trabalho, como funcionam as empresas de construção. E, mediante este contrato, com um período também certo, você vai precisar fazer contratações para este projeto em específico. Neste caso, faz sentido a gente ir buscar um tipo de contrato a prazo certo. Ou, se você não sabe também, em termos de timeline, quando vai terminar este projeto, também pode optar por um contrato a prazo incerto, ou seja, o contrato dos trabalhadores vai estar estritamente linkado ao contrato que você tem com o cliente. Faz todo sentido. Mas, se você iniciou um negócio e a tua ideia é crescer com as pessoas que você está a contratar, não tem porquê você optar por um contrato a prazo certo, porque não há termos fundamentais práticos que você precisa daquela pessoa a um tempo certo. Se essa pessoa está a ser contratada, por exemplo, para estar a substituir alguém, por exemplo, ou em licença de maternidade, também faz sentido usar um contrato a prazo certo. Então, de forma clara, o contrato a prazo certo deve ser usado da forma adequada e não está a ser usado da forma adequada. Ele está a ser usado da forma errada para poder mitigar o medo que o empregador tem ao contratar. E o contrato a prazo certo não é para isso. Usando essa perspectiva da pessoa contratar alguém e por ter medo dessa pessoa não se adaptar à organização ou essa pessoa não estar a entregar resultados, essa pessoa opta pelo contrato a prazo certo. E já digo que não é o melhor, porque se você quiser rescindir o contrato, vai te sair muito mais caro. Então, a recomendação seria optar por um contrato indeterminado, neste caso, né? Para o contrato indeterminado, ele não só tem bons pressupostos de rescisão para a entidade empregadora, claro, mas também traz aqui uma componente de confiança e estabilidade para a pessoa que é contratada. Muitas pessoas, quando entram para um contrato a prazo certo, ficam já numa estabilidade, que olha, meu contrato é de 1 ano, ou é de 6 meses, ou é de 3 meses.
Então, muito provavelmente, eu não sei o que é que vai acontecer nos próximos meses. E o que acontece com essa pessoa? Ela entra, decide, fecha o contrato, assina, está ok, mas ela fica a procurar um contrato mais estável, uma empresa que queira criar um vínculo indeterminado. Então, do ponto de vista de retenção, também para essa empresa, vai ficar muito complicado, porque não estás a oferecer estabilidade, não estás a oferecer uma relação laboral duradoura. Ou seja, dizer que, olha, o nosso casamento é por 3 meses, depois vamos ver. Ou o nosso contrato é por 6 meses, depois vamos ver. Ninguém gosta de estar numa situação instável, de incerteza, sim. Pois, e falando de retenção de talentos, como é que, também olhando para o panorama do que já foi exposto até então, ao longo desses anos de experiências, como é que podem as pequenas, médias empresas motivar e reter os talentos? Em grandes empresas é um bocadinho mais fácil, porque também há mais abundância de recursos, mas as empresas que já têm que escolher de forma muito minuciosa como investir, onde colocar dinheiro, onde não colocar, como é que é possível essas empresas, que mecanismos elas têm de investir em retenção de talentos? Ok. Esta pergunta é muito interessante porque a própria pergunta é tendenciosa e nos remete a recursos. Mas a estratégia de retenção para qualquer organização, ela está muito além da remuneração. E é importante a gente conversar sobre isso, que é para as empresas internamente poderem, seja elas pequenas, médias, conseguirem perceber o que motiva as suas equipas. Então, em vez da gente estar só a pensar em salário, podemos começar a pensar em pequenas coisas que fazem com que as pessoas se mantenham em algumas organizações. A primeira delas, que é o que eu noto, pelo menos dos nossos clientes, que têm taxas de retenção muito grandes, o que eu verifico é que eles têm um excelente ambiente de trabalho. Então, antes da gente ficar preocupado, como eu posso aumentar benefícios, como eu posso aumentar salários, começa com elementos muito importantes. Como ter uma empresa com um ambiente de trabalho saudável. Como criar e desenvolver a minha liderança para ser uma liderança que inspira, motiva, guia, dá suporte e a gente fala que quer. Pessoas, colaboradores gostam de estar em empresas que a entidade empregadora se preocupa com elas. Então, começarmos a criar ambientes de trabalhos melhores dentro das nossas empresas, quando a gente cria, dentro das nossas organizações, como empreendedores, estarmos preocupados em não só tratar muito bem aos clientes, mas começar por tratar bem aos nossos colaboradores da forma como a gente gostaria que eles também tratassem os nossos clientes. Se a gente começar a pensar dessa perspectiva, a gente vai começar a ser um pouco mais atenciosos com os colaboradores, se preocupar se alguém está com alguma situação social, alguma preocupação, perguntar, começar a reunião e não só, então, como é que está aquele projeto? Começar com, como é que estão todos? Está tudo bem? Desafios, como é que está? Está tudo bem lá em casa? Sua filha, que tal? Semana passada não estava bem, já está? Então, estás a lidar com pessoas. Máquinas é que a gente liga e elas já começam a funcionar. Humanos têm uma vida para além da organização. E quando a gente tem lideranças que têm bastante empatia, cria um ambiente que mesmo em situações de crise, mesmo em situações que o negócio está a ter um desafio muito grande, você senta com eles, diz, olha, a situação está preta.
estou a ter dificuldades de pagar salário este mês, nesta data, mas eu estou a envidar esforços para que eu solucione isso rápido. As pessoas vão estar lá contigo, porque elas sabem que estiveste lá nos momentos, a empresa esteve lá nos momentos críticos também deles. Quando essa pessoa perdeu alguém, a empresa esteve lá. Quando essa pessoa teve um familiar doente, o líder disse, vai lá, vai ao hospital, o que é que estás a fazer aqui? Vai ao hospital, mande-me o que tem que mandar por e-mail, a gente vai gerir. Então, esta relação faz com que muitas empresas consigam ter os seus colaboradores coesos e lá. Consigam ter os seus colaboradores engajados dentro da organização. E ter organizações que se preocupam com os colaboradores fazem com que os colaboradores também vistam a camisola. Então, este para mim seria uma das estratégias de retenção para pequenas e médias empresas. E custa dinheiro? Não custa, custa vontade. Custa vontade. Então, criar um bom ambiente de trabalho é fundamental para a gente reter. Tratar mal os colaboradores, gritar, humilhar, criar um ambiente competitivo de fofoca, de você para tomar decisões precisa ter o teu snitch a vir dar relatório do que todo mundo fez de errado para você tomar decisões, estratégias dentro de uma organização. Não vai ser uma empresa, não vai ser uma organização que as pessoas queiram estar. Não vai ser uma organização que as empresas vão querer continuar. Então, podemos pensar em muitas outras estratégias. Essa, para mim, seria a principal, que tem sido bastante crítica em muitas organizações, em criar ambientes saudáveis, criarmos lideranças empáticas, criarmos líderes muito bons, prepararmos nós. Nós criamos um negócio e achamos que sabemos de tudo, entendemos a operação. Entendemos de recursos humanos, entendemos de estratégia, mas entendemos de liderar. Então, temos que ser nós, temos que nos capacitar para liderar as nossas organizações, para liderarmos as nossas pessoas e não só queremos ser chefes. Isso não vai reter talentos nunca. Olá de sapiência. Muito bem, Solange. Ainda voltando um bocadinho para esta parte de gestão de recursos, não estou a falar só financeiros, à medida que ia explicando, ocorreu-me, mais uma vez, uma pergunta que estava fora do meu roteiro. Qual é o papel de um gestor de recursos humanos numa empresa? E, principalmente em micro, pequenas, médias empresas, achamos que todos nós podemos fazer tudo. É o mesmo que acontece com profissionais que não entendem de marketing. Pensamos todos que podemos fazer marketing. No âmbito de recursos humanos, qual é o real papel de um gestor de recursos humanos e quando é que é necessário, para quem não tem um recurso, alguém que gera esta área de recursos humanos na empresa, quando é que deve procurar um consultor estratégico de recursos humanos? Quando a gente vai criar um negócio, temos 3 áreas principais que a gente precisa ter pessoas experts a nos aconselhar. Temos a parte operacional, que é o que a empresa vai oferecer para os seus clientes, seja produto ou serviços. Como é que isto vai funcionar? Como é que vai ser esta entrega? Quais vão ser os deliverables, né? Os deliverables. Depois temos a parte financeira. Quais são os recursos financeiros de investimento importante para operacionalizar este negócio, esta ideia de negócio? E depois temos o recurso humano. Você vai precisar de pessoas para poderem também continuar a trazer recursos financeiros em resultados, cada um com o seu trabalho, e são eles que muitas vezes vão estar a fazer o trabalho, a operacionalizar a ideia de negócio. Eles vão fazer as entregas.
em termos de serviço ou produtos. Estas 3 áreas, você tem que perceber quando está a abrir a empresa em qual destas áreas você se encaixa e qual é a tua área de expertise. Se você entende de pessoas, fantástico. Então, os recursos humanos vai estar a pensar qual vai ser a nossa estratégia de aquisição, como é que a gente vai planificar as nossas contratações. Para esta ideia de negócio, quantas pessoas serão necessárias para operacionalizar este trabalho numa primeira fase? Qual é o investimento que a gente tem? Qual é o orçamento que a gente tem para podermos adquirir recursos humanos? Depois disso, vamos mais ao fundo. Que tipo de perfil a gente precisa para a nossa organização, para o nosso business? Aliado à nossa visão, aliado aos nossos valores. Você se precisa de um profissional de marketing, você precisa de um financeiro. Não é só contratar um financeiro. Tem de ser alguém que também está alinhado com a visão, valores e a missão da organização. Isso é muito importante. Porque quando você só contrata também, eu só quero ter um bom financeiro, essa pessoa não vai se adaptar ao modus operandi da organização, mesmo que seja um expert na área de finanças ou qualquer outra. Então, este recurso humano, ele planifica a aquisição de talentos. Depois desta aquisição de talentos, ele vai planificar toda a operação de gestão desse talento. Processamento de salários, impostos, gerir o compliance da organização. Muitas empresas têm custos de multa porque não cumprem o compliance na área legal laboral. E vamos para as finanças, também tem a área fiscal. Então é muito importante, este profissional de recursos humanos é que vai estar a gerir o compliance, gerir tudo o que é necessário para uma empresa estar a operar com pessoas cumprindo as leis e os decretos laborais a nível nacional, né? A nível de lei. Ele também vai ser responsável por gerir o engajamento, que é muito importante. Para a gente ter bons resultados, precisamos ter pessoas engajadas. Pessoas engajadas significa pessoas comprometidas com a organização. E a gente tem que estar sempre, estrategicamente, temos que estar preocupados. Quando a gente começa a ver o nosso colaborador desanimado, que chega sempre cedo, agora está atrasado. Uma pessoa que é muito rápida a responder, começa a ser mais devagar, começa a demorar com o trabalho. Isto é um red flag. O que é que está a acontecer? Então, a gente tem que estar sempre preocupado com medir o pulsar do engajamento, do nível de satisfação dos nossos colaboradores dentro da organização. Temos que estar preocupados com: estão felizes? Não estão? Por que não estão? É aí onde a gente vai atacar, em termos de pilares, para a gente montar e implementar iniciativas para a gente reter aquele talento, buscar aquele talento, motivar, dar um boost para que, se ele está desanimado por causa de alguma situação, a gente perceber prontamente e criarmos iniciativas internas para que ele volte ao seu normal, para a gente ter pessoas produtivas. Porque se a gente não ataca o engajamento, a gente vai começar a ter pessoas que tinham muito boa alta performance e depois começa a cair. E se cai a tua produtividade, os teus resultados começam a cair e impactam também nas finanças. Então, saímos do departamento de recursos humanos, temos departamento financeiro. Então, estas 3 áreas, se não tens como contratar, o ideal, quando estás a começar, ou não vais contratar um grande nível, é terciarizar. O terciarizar, por exemplo, serviços financeiros, serviços de recursos humanos. O operacional vai ser muito difícil terciarizar, mas podes fragmentar. Podes ter um pessoal interno e depois também podes, contratar eventuais, que vais também pagar por projeto. Aí não
fica robusta a tua folha de salário. E aí tu vais gerindo, preciso de mais? Sim, preciso de mais? Sim. Terminou o projeto, paguei, pronto. E vais avaliando. A nível financeiro e recursos humanos, que são áreas extremamente importantes dentro de uma organização, se a empresa ainda não tem uma estrutura grande para contratar bons profissionais, ou também não tem volume ainda financeiro, faturação, ou também não tem tantos colaboradores para estar a gerir, terciariza desde o dia zero. Então, terciarizando, você consegue ter expertise muito boa, que você não teria a contratar ainda um assistente de recursos humanos. Você terciarizando, você vai ter expertise, aconselhamento de pessoal sénior. É como se estivesses a contratar diretores por muito menos e sai muito mais barato, né? Dependendo do acordo que vai fazer. Então, terciarizar seria a minha recomendação desde o momento zero. Perfeito, amei esta resposta. E já anulou a minha pergunta a seguir, que tinha muito a ver com estratégias criativas para aquisição de capital humano, de recursos humanos para a organização. E hoje em dia temos visto várias empresas a optarem por freelancers, a lançarem muitos programas de estágios ou a criarem parcerias estratégicas, mas no âmbito da terceirização para garantir mão de obra. Mas eu queria que tocássemos um bocadinho aqui neste ponto que tem a ver com freelancers e programas de estágio, porque tem a parte que está relacionada com a empresa que está a contratar e depois tem a parte que está relacionada com o beneficiário que está a juntar-se à empresa. E temos visto hoje em dia muitos programas de estágios que não valorizam muito os estagiários neste caso. Do ponto de vista de gestão de recursos humanos, numa perspectiva da liderança, como é que nós poderíamos capitalizar melhor com essas opções? Com relação a estagiários, eu falei que seria uma boa estratégia para contratações quando a gente não tem um orçamento bastante robusto para o fazer. Então, a pergunta que colocava seria que não há valorização. Não há valorização, principalmente financeiramente falando, na remuneração dos estagiários. Acabamos vendo casos de estagiários que acaba sendo mão de obra muito barata, às vezes a custo zero, para um trabalho que não faz jus à carga, em termos de carga. Legalmente falando e do ponto de vista de ser um bom profissional de recursos humanos e um bom gestor da empresa, seria esse um bom caminho? Ok. Aí também voltávamos à minha questão. Temos que nos capacitar para a gente poder gerir pessoas, podermos gerir estagiários. Há uma ideia da contratação em si, muitos empregadores sempre terem uma perspectiva de que estão a fazer um favor. Olha, tu sais da universidade, eu estou-te a fazer um favor, vens para aqui e vens trabalhar. E é importante a gente mudar este mindset, porque a mão de obra, as pessoas que vêm trabalhar na nossa organização, sejam elas júnior ou estagiários, elas estão a trazer um know-how, elas estão a trazer algo para a organização, mesmo que não seja prático, não tenham experiência prática, têm experiência teórica, aprenderam como fazer. Se não aprenderam como fazer, elas estão lá para poder aprender e logo a seguir vão fazer. Significa que não estão ali de favores. É uma questão de tempo, mas muito em breve elas já estão a trazer resultados. Então, primeiro, mudarmos este mindset. A empresa, quando contrata alguém, não está a fazer um favor. Há uma relação ali de win-win. Se você contrata uma pessoa para estar na tua loja a vender os teus produtos, se aquela pessoa não está e você também tem outras tarefas como dono daquele negócio, às vezes outros empregadores até trabalham. Significa que não pode ele, dono do negócio, estar lá na loja.
sem aquele estagiário que contratou para estar ali, atender os seus clientes, mostrar os produtos, fazer sugestões, vender, receber os valores, fechar a caixa, abrir o estabelecimento todos os dias. O teu negócio funciona? Não vai funcionar. E a questão, você pode dizer, eu posso encontrar outra pessoa. Claro que podes. Mas, pergunto-te, vais estar a contratar todos os dias uma pessoa nova? Vais estar a desenvolver e ensinar uma pessoa nova? Estás a perder dinheiro. Então, não reter talentos ou contratar com uma perspectiva de não desenvolvê-lo ou de desenvolvê-lo para não ficar, ou por muito pouco, você estar preocupado em despedir para contratar outra pessoa, eu já digo, estás a perder dinheiro naquele processo. Estás a perder dinheiro. Nem a pessoa sai e tu tragas um familiar, não vou contratar a SCV para fazer recrutamento, vou chamar a minha prima. Estás a perder dinheiro, porque aquela pessoa já está há 3 meses lá, já conhece a operação toda, já conhece os clientes, até os clientes já criaram um bonde com essa pessoa e até começaram a vir mais por causa do bom atendimento que estão a oferecer e você anda embora. A pessoa chega. Só a questão de você estar a mudar de colaboradores constantemente já traz uma imagem de estabilidade para o teu negócio. Os clientes não gostam de estar a lidar com uma pessoa constantemente. Até médico, a gente não gosta de ir para um médico de frente. Exatamente. Então, deve haver sempre uma perspectiva, estratégia de qualquer empreendedor em pensar, contratar para reter bom talento. Contrata bem, não falha essa parte. Contrata bem, desenvolve, ensina e cresce com eles. Perfeito. Perfeito. E se pudesse transmitir uma única verdade crua sobre gestão de pessoas e recursos humanos para empresários de pequenas e médias empresas, mas tem que ser algo que poucas pessoas têm coragem de tocar nessa parte, qual seria? Nenhum negócio cresce sem fazeres boas contratações ou teres um bom capital humano. Queres que o teu negócio cresça? Investe muito nas pessoas que você contrata muito bem, desenvolve, cuida dos teus colaboradores. Cuidar significa que você se preocupa com eles e eles vão fazer o teu negócio crescer e vão estar lá contigo, mesmo em momentos críticos que o teu negócio pode passar. Amei. E nesta senda, como é que a Solange ajuda ou pode ajudar aos empreendedores que querem lançar-se no mercado ou até gestores de negócios consolidados no mercado, no âmbito de garantir que a empresa cresça? Quando é que eu venho para a Solange? E como é que a Solange pode evitar que nós possamos ter multas legais? Como eu disse, procurem um profissional de recursos humanos, um consultor no momento zero. E temos o teu exemplo. Nesse caso é a Solange. E temos o teu exemplo. Ok, já tenho a minha ideia de negócio, já sei como vou estruturar. Quero alguém para caminhar comigo nesta jornada e crescermos, fazermos o negócio crescer. Então, é onde tu já começas buscando a SCV ou a Solange, onde vamos auxiliar no processo de contratação, aquisição, vamos fazer a pré-seleção, entender o que é que tu precisas para o teu negócio e qual é o perfil importante que vai se adaptar ao teu negócio e à dinâmica do teu negócio. A partir dali, começas depois a ter toda a assistência a nível legal, começas já a contratar pessoas tendo contrato, tendo carta de oferta. Não é pessoas são contratadas, as pessoas estão a trabalhar, não sabem muito bem nem quando é que vão receber, quanto vão receber e não têm um contrato vinculado. Então, a forma como a gente vai começar o negócio, comecemos muito bem. Eu sempre falo que se você quer
a ter um negócio grande, começa com um pensamento grande, começa pensando de forma estruturada. Quero contratar, meu primeiro colaborador tem que entrar na empresa com contrato. Tem que entrar com contrato, tem que ter processo individual, tem que ter toda a documentação, perceber a nível legal com o consultor o que eu preciso ter na minha organização depois de contratar alguém. Temos questões legais, temos contribuições a níveis de INSS, etc, listas nominais. Então, tem uma série de pressupostos que tem que se fazer a nível legal quando a empresa começa a operar e já contrata. Então, começar a ter um processo de compliance, fazer um diagnóstico, olha, eu tenho isto, porque às vezes as empresas são legalizadas por um advogado, ele trata de toda a questão legal e entrega. Quando você contrata, existem também elementos legais, laborais, que também devem ser salvaguardados. Você cumpre isso, continua a crescer. Depois começa a ver se precisa de mais contratação e ter um conselheiro que você liga, olha, eu quero ter um contrato de quando eu tiver que tomar algumas decisões de estratégia a nível de gestão, quero poder ligar e dizer, olha, preciso fazer isto, recomenda-me a melhor forma. Podes fazer um contrato dessa forma. Então, tu vais ter aconselhamento e guideline de gestão estratégia versus também ou em paralelo a cumprires com a lei. Às vezes a gente só quer tomar decisões, mas não é legal. Então temos que evitar tomar decisões à flor da pele e tomar decisões que impactam na nossa organização e principalmente são ilegais. Depois incorremos a multas ou até vamos parar ao tribunal. Não é este o caminho que uma organização precisa ter. Começa já a ter litígios, começa a ter notificações da inspeção de trabalho, de repente já estás no tribunal, já tens que contratar um advogado ou tens que chamar a SCV novamente para ir resolver algo que a gente podia ter mitigado e podíamos ter resolvido a nível operacional no dia a dia de gestão. Então é muito importante a gente ter um consultor ou uma empresa, ou um profissional de recursos humanos capacitado para salvaguardar essas questões. Então, muito obrigada, Solange. Foi uma conversa muito enriquecedora. Vamos parar por aqui. Gostava de saber se tens mais algum ponto para partilhar com a audiência ou algum convite que queiras fazer para quem está do outro lado da câmara. Primeiro, foi um prazer muito grande. É um tema, trouxemos, né? Uns temas bastante relevantes e num panorama que estamos a ter muitas empresas a surgirem todos os dias e uma das minhas motivações para criar a SCV Consulting foi mesmo para poder dar suporte a estas MPMEs para começarem a sua gestão de recursos humanos, as suas contratações de forma estruturada, robusta e principalmente poderem ter este conhecimento enquanto tomam decisões no dia a dia. E a gente dá todo o suporte a nível de gestão de recursos humanos. Temos serviços de terceirização também, ou seja, somos os recursos humanos de muitas organizações que não precisam ter alguém, um profissional ali, todos os dias, 8 horas por dia. Tem a SCV e a gente dá todo o suporte legal, laboral e operacional no dia a dia também. E aconselhamos aos gestores, à liderança das organizações em várias decisões que precisam tomar. E a Óbvios também começou com a SCV, diga-se de passagem, vamos continuar com a SCV. Muito obrigada, Solange. Foi um prazer tê-la conosco e esperamos contar consigo por muitos e longos anos ainda que temos por trilhar. Obrigada, Cláudia, agora é contigo. Muito obrigada, Sheila e Solange, por esta conversa tão honesta e esclarecedora. O episódio de hoje lembrou-nos que mesmo com recursos limitados é sempre possível fazer mais e melhor, desde que haja visão, estratégia e vontade de crescer. Se sente que a sua empresa precisa reposicionar-se, expandir
ou mudar o ritmo ou o rumo dos seus negócios, a equipe da Obvious Strategy Lab está sempre pronta para ajudá-los. Pode entrar em contato conosco através das nossas linhas de atendimento. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Lado Cru do Negócio, onde continuaremos a desvendar as verdades que impulsionam as empresas a evoluir.